Olá, meus queridos, minhas queridas, aqui Rosana com Z. Tomei coragem, botei a cara na tela, mesmo com o narizinho ainda inflamado. Mas graças a Deus estou melhor e feliz, porque pelo menos agora eu sei o que eu tenho. Minha endocrinologista já fez as avaliações e agora eu já sei o que tenho e vou ficar maravilhosa. Minha gente, mas eu estou aqui para falar de política. Então, quem não gosta de me ouvir falar de política, por favor, muda a tela, não tem problema nenhum. Tá? Eu sou uma cidadã brasileira, vivendo num país democrático, com uma bagagem de conhecimentos imensa que pesam sobre mim e pesariam muito mais se eu não viesse aqui me posicionar, já que eu sempre fui uma pessoa que buscou esclarecer, que buscou mostrar os caminhos, não impor minhas ideias, mas mostrar caminhos com minhas ideias. Você aceita se quiser. Mas algumas pessoas ficam muito indignadas porque não têm argumentos. E quando a pessoa não... Há pessoas que quando não têm argumentos, elas agridem. Não estou sendo agredida por ninguém. Quero deixar isso bem claro, mas eu vejo com outras pessoas, até agradeço, né? O fato de muitos me pouparem, talvez pela idade, né? Eu tenho licença poética. Faz de conta que eu sou maluca, faz de conta que eu sou uma pessoa que não tem sentido nenhum. Pois é, meus amigos, tive que dar uma leve paradinha aqui para resolver problemas do prédio, porque eu sou subsíndica. Vamos lá. Então, assim, deixa eu botar no silencioso, porque também estão batendo que estamos fazendo uma pequena reforma. E aí, houve tudo. Eu espero que minimize esse bate-bate. Então, gente, eu vim aqui apenas para tentar não elucidar, não explicar, porque tem coisas que são autoexplicáveis. Então, tem coisas que são autoindutivas. Basta você ler e você percebe. Mas a gente está vivendo hoje uma crise diferente no Brasil que vai dar um bom livro de estudo antropológico daqui a uns 30, 40 anos. Porque o que está acontecendo agora não pode ser uma coisa normal. O povo brasileiro agora, primeiro que nós temos um candidato que trai a pátria, porque quer mexer de qualquer maneira com a vida do povo brasileiro, para poder angariar a simpatia de um país, como os Estados Unidos, que sempre nos viu como o seu quintal, sempre nos explorou, sempre pisou em nós, porque sempre teve, inclusive na época da ditadura militar, governos que lambiam o chão por onde os presidentes estadunidenses passavam. Mas esse tempo mudou. Hoje a tecnologia nos traz informações que só quem não vê é quem não quer. Então hoje nós temos um país que nos domina, que ainda domina, principalmente economicamente. E eu vejo ainda gente postar nas redes. A gasolina aumentou, o que é que vocês vão fazer? Eu não tenho nem o que dizer a essas pessoas. Porque nós temos uma guerra no maior produtor de petróleo do mundo, que é o Irã, cujos Estados Unidos abriu guerra contra e ele fechou. A gasolina está alta em todos os países, não é culpa de governo nenhum, é culpa da guerra, é culpa de Trump, é culpa dos Estados Unidos. E aí vem um candidato à presidência da República que trai a pátria, porque o que o senhor Flávio Bolsonaro está fazendo é trair a pátria. Se fosse nos Estados Unidos, ele estaria preso e talvez condenado à morte. Porque se tem algo que o estadunidense não perdoa, é a traição à sua pátria. E um cara que sai daqui, no momento em que está sendo investigado, porque mente, deslavada e descaradamente, que diz que nem conhece direito o Vorcaro, e depois diz que conhece, e a gente vê através dos áudios que foram salvos pela Polícia Federal, graças a Deus, que trabalha com independência, porque o governo federal dá à Polícia Federal autonomia, diferente do que o velho Bolsonaro, o outro Bolsonaro, pai, né, fazia, que quando Flávio estava sendo investigado pelas rachadinhas, que é fato,
comprovado, tem provas, eu não sei porque esse cara não foi preso. Ele demitiu o diretor da Polícia Federal. Disse que se precisava demitiria, nem pode, algum ministro do Supremo Tribunal Federal, mas que os filhos dele não seriam investigados. Já Lula, quando houve a tentativa de denúncia contra o Lulinha, o que é que ele disse? Lulinha adulto. Se ele fez alguma coisa, ele vai ter que responder por isso e não mover uma palha. Então, minha gente, a gente precisa entender o que é que está acontecendo. A gente precisa ter parcimônia na maneira de ver as coisas, um pouco de cognição, um pouco de inteligência. Não é papo de esquerdista, porque odeia o bolsonarismo, não. Eu odeio o bolsonarismo, mas eu não sou uma esquerdista apenas. Eu não me limito a tão pouco. Eu não me limito a ser de esquerda, lulista, nada disso. Eu prefiro me limitar a ser uma cidadã brasileira, que conhece a história do Brasil e do mundo, que já leu sobre o fascismo, que já leu sobre o hitlerismo e o nazismo, que já leu sobre a Idade Média e tudo de horrores que já se fez com os pobres trabalhadores ao longo de séculos e séculos, e até hoje não é diferente. Só está um pouquinho melhor porque temos redes sociais e podemos gritar as nossas indignações. Gente, o Flávio Bolsonaro foi para lá somente para tentar destruir a nossa vida. Ah, não, eu só fui pedir para taxar o PCC e o CV de partidos de terroristas. Bom, pelo que eu fui estudar, há uma diferença entre grupo terrorista e grupo criminoso, que apenas quer ganhar dinheiro e ter poder para mandar nos lugares. Mas eles não andam aplicando nenhum tipo de ato terrorista com pessoas indiscriminadas, eles vão no alvo deles. Tá certo? Não! Temos que acabar com esses orcrins, com essas organizações criminosas. Temos que acabar com elas, ok. Eu não gosto de viver num país onde haja orcrim. Mas, não, porque terroristas, criminosos, orcrim, eles apenas querem vender armas, fazer contrabando, vender drogas, porque o que eles querem é ter o poder de gerenciar os seus negócios, ganhando dinheiro para nos fazer de seus cúmplices e até escravos. É outro patamar, mas não adianta explicar, porque há pessoas que é impressionante. Elas veem, elas leem, mas são analfabetas funcionais, ou pior, ou não querem nem saber, porque na cabeça delas, elas são a verdade. Na cabeça delas, o que existe é a esquerda e a extrema-direita, e acabou-se. Não. Como eu dizia antes, eu não quero ser uma cidadã de esquerda, eu quero ser uma cidadã brasileira que tem respeito pelo seu povo e que é o melhor para ele. Eu já tenho a minha vida organizada, vou morrer com essa vida organizada. Mas o que Flávio Bolsonaro está fazendo é querer mexer no nosso Pix. A melhor invenção, o mundo inteiro está de olho no Pix. E nós temos esse benefício. Por que os Estados Unidos querem acabar com o Pix? Por um motivo muito simples. Os cartões de crédito com a bandeira americana Visa, Mastercard e essas todas são deles. Eles estão perdendo com isso o dinheiro da exploração dos cartões, eles estão perdendo com isso dinheiro de compra, né? E eles aplicaram para nós hoje, a partir de hoje, nossas medidas financeiras contra nós. Graças a quem? Flávio Bolsonaro. E o povo, o povo não é burro no total. E certas pessoas ainda querem votar nesse cabra, um cabra safado, que só foi para lá agora para poder fugir das respostas que ele tem que dar sobre o Banco Master, porque ele está envolvido com Forcaro até aqui de sujeira, é o irmãozão dele, é o irmão de fé, o amigo, o camarada. E está lá no áudio ele dizendo, estamos juntos para o que der e vier, estou junto com você, e agora diz que nem conhece o cara, é no mínimo degradante como ser humano.
Mas a família Bolsonaro é conhecida por nunca carregar soldado ferido. E não vai ser agora que ele vai fazê-lo. Não, só os idiotas bolsonaristas que são capazes de qualquer coisa para fazer isso. Só que o qualquer coisa inclui a riqueza deles. A extrema-direita cada vez fica mais rica, mais poderosa em termos de dinheiro. A gente precisa ter um olhar menos apaixonado pelos partidos da gente. Meu olhar não é apaixonado pela esquerda, meu olhar é um olhar consciente por aquilo que nós precisamos para tornar o Brasil um país minimamente melhor. Portanto, meus amigos, vamos dar mais uma chance a Lula para ele sozinho, junto com uma bancada no Congresso e no Senado, que seja uma bancada voltada para os direitos e as necessidades do povo brasileiro, realmente possam dar apoio ao governo dele, ele pode mostrar a que veio. Porque o Tarcísio de Freitas, em São Paulo, não existe uma obra, gente, que ele tenha começado e terminado. Ele pegou obras prontas, subsidiadas pelo governo federal, em outras palavras, pelo governo do PT. E ele deu continuidade. Preguiçoso, ignorante, péssimo administrador. Olha o que ele está fazendo com São Paulo. Mas se o povo de São Paulo gosta, eles que sofram. Não tem nada a ver com isso. Não quero nem saber. Agora, no Brasil, Trump não pode mandar. No Brasil, Trump não pode impor tarifas contra o PIX, porque o PIX é nosso. O PIX foi criado por nós, entendeu? Então, por favor, ponham a mão na consciência. Flávio Bolsonaro, não. Mentiroso, safado, trambiqueiro e mafioso. Pronto, tenho dito.